Seja bem-vindo ao Direitologia, o canal onde o crime acontece. E voltando aos nossos estudos sobre a parte geral do Código Penal, chegamos ao artigo 14, que vai tratar da consumação e tentativa. Nesse momento, se a gente quisesse ampliar aqui os conceitos, as teorias e tal, daria pra gente ir pro fim do mundo aqui. Daria pra gente falar sobre iter criminis e aí ampliar pra caramba. Daria pra gente falar sobre os momentos de consumação. Daria pra gente falar de classificações de crimes. Daria pra ampliar muitos conceitos, mas a ideia não é essa. A ideia é fazer um vídeo pequeno, um vídeo curto, que te sirva ali de algum auxílio. Para você que já está mais avançado nos estudos jurídicos, vai te servir como uma revisão. E para você que não entende nada e está tentando começar agora a entender alguma coisa, vai servir para abrir os seus olhos aí, beleza? Então vamos lá. O artigo 14, inciso 1, ele vai tratar da consumação. Ele diz lá que o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, você tem uma definição legal de um ato que é considerado crime e na prática você tem que ter um encaixe, você tem que ter encaixando a definição legal com as ações do mundo real. Na hora que você tem esse encaixe, aí você pode considerar esse crime como consumado. Então é muito importante que você assista um vídeo que eu gravei aqui também, eu vou deixar o link na descrição, que vai falar sobre o iter criminis, que nada mais é do que as fases do crime. É aquela sequência de atos, aquela sequência de fatos cronológicos que vão desde a cogitação, desde a intenção de praticar um crime, até a sua consumação. É a hora que está consumado, está terminado. O iter criminis, só para te relembrar aí, ele é composto de 4 fases. Então você tem a cogitação, você pensou em praticar determinado crime, você tem a preparação, você começou a se preparar para isso, você tem a execução, você começa a executar o seu crime e você tem a consumação, beleza? Aí completa o iter criminis. Depois da consumação a gente ainda tem uma outra fase que alguns doutrinadores colocam dentro do iter criminis, mas é posição minoritária, que é a fase de exaurimento. O exaurimento é apenas a vantagem obtida ali pelo crime. Então, majoritariamente, a doutrina ela não considera como fase do iter criminis, considera como uma fase posterior. Então você tem aí essas 4 fases, cogitação até a consumação. E o que é importante a gente entender aqui? Que só será, em regra, punível um determinado ato a partir do momento da execução. Tomou o primeiro ato de execução, cometeu o primeiro ato de execução, a partir dali você já é passível de punição. É lógico que tem algumas exceções. Por exemplo, em determinados crimes, alguns atos preparatórios já são considerados crimes autônomos. Qual que é o exemplo clássico aqui? Porte ilegal de arma. Então, se eu estou na intenção de matar o meu desafeto, estou na fase de cogitação. Fui lá, adquiri uma arma ilegal, estou na fase de preparação para o crime de homicídio. Beleza, adquiri a minha arma. Fui lá, encontrei o desafeto, fui lá e dei um tiro nele. Ato de execução. Então, a partir dali eu já posso ser punido pelo homicídio, tanto consumado quanto tentado. E aí você pode ter a consumação no final, se a pessoa morreu ou não. Engraçado que nessa fase de preparação, na hora que eu comprei a arma ilegal e estou com ela na cintura, eu já posso ser punido. Por quê? Porque eu estou andando com uma arma ilegal na minha cintura. Configura um crime autônomo. Qual? O porte ilegal de arma. Lembrando que se eu pegar essa arma e for lá e conseguir consumar o crime de homicídio, eu não vou responder por porte ilegal de arma e homicídio. Eu responderei apenas pelo homicídio, tendo em vista que a arma foi o meio utilizado para eu conseguir o meu intento de matar o meu desafeto. Isso aqui é importante da gente entender. Outra coisa que é importante a gente entender, algumas classificações de crimes. Você tem aí crimes materiais, formais e de mera conduta. Trataremos só desses 3. Você tem outras classificações, mas com isso já vai te dar uma clareada bem legal. Crimes materiais são aqueles que o próprio tipo penal ele previu um resultado naturalístico. Esse resultado naturalístico nada mais é do que a alteração do mundo físico. Exemplo clássico aí, homicídio. Se você for ler lá o artigo 121, ele vai dizer matar alguém, pena de tanto a tanto. Então, você precisa de alguém estar matando e um outro estar morrendo para você configurar. Então, qual que é o resultado naturalístico?
a morte de alguém. Se você não tem essa morte de alguém, você não vai responder pelo homicídio. Você pode responder por vários outros crimes. Você pode responder por homicídio tentado, por lesão corporal, enfim. Mas menos o homicídio. Porque o tipo previu o resultado e ele é obrigatório ocorrer para se configurar, para se consumar o crime. Aí você tem os crimes formais. Os crimes formais, você tem lá o tipo penal prevendo um resultado naturalístico, mas não é obrigatório acontecer esse resultado naturalístico para que você seja punido. Qual que é o exemplo? Prevê lá o agente público solicitar ou receber vantagem indevida e tal. Então você solicitou, independente de você receber a vantagem devida ou não, já está consumado o crime. E depois, por fim, o crime de mera conduta. O crime de mera conduta não é previsto nenhum resultado naturalístico. Exemplo clássico, o artigo 150 do Código Penal. Você vai lá, invadiu a casa de alguém, pulou o muro da casa, por exemplo, para pegar um banho de sol, tendo em vista que seu vizinho tem uma piscina e você não. Só de você cometer esse crime aí, só de você cometer esse ato de pulou o muro lá, invadiu a casa do outro, você já pode ser punido. Esse é o crime de mera conduta. E o que é importante você saber dessa classificação de crimes aí? É que a consumação vai variar. Então, nos crimes materiais, a consumação do crime se dá com o resultado naturalístico. Os crimes formais, não. Os crimes formais, você praticou aquele ato, já vai ser consumado. E o de mera conduta também. Praticou o ato, já é consumado. É como se você tivesse a consumação, pensem aí o intercrimes, a consumação se integrando com o ato executório. Praticou o ato executório, a consumação já está ali. Por isso que os crimes também de mera conduta são também chamados de crimes de consumação antecipada. Aí a gente entra no inciso 2 do artigo 14, que vai tratar da tentativa. O que é tentativa? Nada mais é do que um crime consumado que não se consumou. Aí que beleza. E por que ele não se consumou? Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos para o exemplo clássico aqui, o homicídio. Eu vou lá, peguei o meu 38ão, olhei para o meu desafeto, dou lá 2 tiros no peito dele e ó, vazo. Nessa que eu vazo, o que vai acontecer? Uma ambulância passa lá, leva ele embora e salva a vida dele. O que acontece? Ele não morreu por circunstâncias alheias à minha vontade. Eu queria que ele morresse e pensei que ele teria morrido. Tomou 2 tiros no peito, o cara vai lá, os médicos socorreram, viveu. Então, circunstâncias alheias à minha vontade. E qual que é a circunstância prática? Qual que é a consequência prática disso? A consequência é que, como o crime não foi consumado, ele vai ser um crime tentado. Crime tentado, você vai receber a pena do crime consumado diminuída de 1/3 a 2/3. Como que eu sei se eu diminuo 1/3 ou 2/3? Dependendo do quanto mais próximo chegou da consumação do crime. Então eu dei lá 2 tiros no peito, ele foi lá, ficou internado 30 dias, né? Vai, não vai, quase foi dessa para melhor e se recuperou. O crime chegou bem próximo da consumação, então a diminuição vai ser menor. Agora, se eu dei 2 tiros, mas errei os 2 tiros, nem acertei o cara e fugi, aí, logicamente, a diminuição vai ser maior. Essa diminuição está prevista no parágrafo único do artigo 14 lá do Código Penal. Como eu falei no começo do vídeo, aqui a gente poderia ampliar muito vários tipos de crimes, falar de homicídio, de omissivos próprios, crimes omissivos impróprios, a gente podia falar de crimes permanentes, habituais, daria classificações da tentativa, enfim, daria para ampliar muito, mas eu espero que esse panorama geral te dê uma noção do que significa esse artigo 14. E aí no decorrer dos vídeos a gente vai se aprofundando, vai falando sobre essas outras classificações e tal, beleza? Então, se surgiu alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e não se esqueça de assistir os últimos vídeos que estão aqui do lado. Só clicar aí que vai te mandar direto para lá, beleza? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.